Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, vim hoje falar para vocês do nosso próximo conteúdo que tá na página 24 do livro, que é esse aqui, Whose, certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, minha câmera também tá um pouco tremida, mas abre lá o livro na página 24 e acompanha comigo a leitura. É bem simples, ó. Whose é usado para perguntar a quem pertence algo, de quem é, certo? Então, no primeiro exemplo, nós temos Whose birthday is it today? Então, de quem é o aniversário hoje? It's Mary's, é da Mary. O outro exemplo, Whose birthday is on March the 5th? Então, o aniversário de quem é no dia 5 de março? It's Ailton's, ok? Então, muito bem. Tudo que a gente for perguntar de quem é, a gente vai usar whose. Minha folha deu uma manchadinha, mas acho que não tem problema, né? Então, vamos lá. Whose, que significa de quem. Ok? Então, muito bem. Se nós perguntarmos de quem é este livro, whose book is this? De quem é este livro? Whose book is this? E aí eu vou responder it's, porque o it está substituindo o book. It's Nina's. E aí entra no nosso próximo conteúdo, que é esse apóstrofo S aqui, que nós já vimos um pouco ano passado, que é o tal do genitive case, que é o que indica posse. Então, de quem é este livro? É da Nina. Esse S está indicando que o objeto sobre o qual nós estamos falando aqui pertence a essa pessoa. E essa explicação está lá na página 25 do livro. Aqui, certo? Então, vou ler com vocês. Vocês já conhecem esse conteúdo. Opa, desculpa, agora acho que tá certo. Vocês já conhecem esse conteúdo, mas vamos ler. Olha, a forma possessiva, apóstrofo S, é usado para mostrar que algo pertence a alguém ou para explicar a relação entre duas ou mais pessoas. Então, aqui nós falamos o pai de quem, a mãe de quem, a professora de quem, certo? Então, tá lá no exemplo, ó. Em geral, acrescenta-se apóstrofo S ao nome do possuidor. Então, quem possui, recebe apóstrofo S, ó. Roger is Gabriel's father. Então, o Roger é Gabriela's father, o pai da Gabriela. The teacher's name is Andrea. O nome da professora é Andrea. Então, aqui onde tem o apóstrofo S, gente, eu tô preocupada se vocês vão conseguir enxergar, porque aqui no meu celular tá bem embaçado, mas é o jeito que a gente tem. Então, vamos lá. Os nomes próprios terminados em S recebem apóstrofo S ou somente apóstrofo, da mesma forma que nós vimos no ano passado. Então, Charlie's brother is Jim. Quando tem o S no final, recebe um outro S ou somente apóstrofo. Os plurais terminados em S recebem apenas apóstrofo. Então, the students' backpacks are gray. The girls' skirts are black. Quando os plurais são irregulares, acrescenta-se ES, apóstrofo S. Então tá lá. The children's mother is here. The women's purse are beautiful. Então, esse caso aqui dos plurais irregulares são palavras que mudam totalmente do singular para o plural. Próximo, quando há mais de um possuidor e mais de um objeto possuído, acrescenta-se apóstrofe S após o nome de cada possuidor. Então, olha lá, quando tem mais de um possuidor e mais de um objeto possuído. Então, these are Joe's and Ted's shirts. Então, essas são as camisetas
do Joe e do Ted. Então aqui a gente tem mais de um objeto, porque a gente tem camisetas e não somente uma camiseta. E temos dois possuidores, o Joe e o Ted. A mesma coisa no próximo exemplo. Those are Vicky's and Ben's caps. O próximo, quando há dois ou mais possuidores de um mesmo objeto, coloca-se o apóstrofe S somente no último nome. Então, tem um objeto para duas ou mais pessoas. Exemplo aqui, this is Julia and Wilson's car. Então, só temos um carro, mas ele pertence a Julia e ao Wilson. Então, somente o segundo nome recebe apóstrofo S. That is Carol and Cynthia's house. Bom, tô explicando tudo isso por quê? Porque os dois conteúdos se complementam, certo? Aqui nós vimos de quem e aqui nós vimos o possuidor, certo? É isso que vai acontecer no exercício que vocês vão fazer. Ali vocês têm as palavras that e those, que nós já vimos também. That e those. Então, sempre que a gente estiver usando that, nós estamos falando do singular. Sempre que estivermos usando those, é plural. Então, é como that, aquele, aquela, aquilo, those, aqueles, aquelas, certo? Então, vou dar mais um exemplo para vocês. Se eu colocar aqui, whose pen is that? Ou whose pens are those? Certo? Então, de quem é aquela caneta? Aqui eu só tô falando de that, então eu tenho uma caneta. Aqui eu tô falando those, eu tô falando de duas canetas ou mais. Então, de quem é aquela caneta? It's Gabriel's. Certo? Então, aqui, lembrem do apóstrofo S junto do nome do possuidor. E se eu estiver falando nesse segundo exemplo, whose pen are those? A resposta não vai ser mais it's, vai ser they are Gabriel's. Certo? Então, they are, porque estou falando do plural. Olha aqui o are. Certo? Aqui eu respondi com is. Olha aqui o is. E, de novo, apóstrofo S, pertinho aqui do nome do possuidor. Tá bom, pessoal? Vou passar os exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem tranquilos que na nossa aula ao vivo a gente tira essas dúvidas, tá bom? Um beijão, até mais!